Vamos à palavra. Lucas, se puder dar uma caprichada só aqui no retorno. Lucas, capítulo de número 17. Versículo de número 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus lhe perguntaram quando viria o reino de Deus, e Jesus então lhe responde: o reino não vem de visível aparência, e nem poderão dizer o reino está aqui ou o reino está ali, porque o reino está dentro de vocês. O evangelho, amados, o evangelho é uma coisa simples. Servir a Jesus é simples. Os homens é que complicam. Jesus chega dizendo: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem, é reino de Deus. O evangelho é entregar o coração, os seus sentimentos, as suas emoções, suas decisões, entregar a sua vida. Isso é o evangelho. Por isso que, quando Jesus é indagado sobre o reino de Deus, que essa era a mensagem que ele trazia: arrependam-se, entreguem-se, é chegado o reino de Deus. O que é esse reino? Esse reino é esse encontro com Jesus, e deixar que a vontade de Deus governe a sua vida. Quando pediram para Jesus ensinar sobre oração, que ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra, como esta vontade, ela é feita nos céus. Então, o reino é a vontade de Deus, é o que Deus quer, é o governo de Deus, um rei que governa. Por isso que, quando nós falamos de evangelho, nós falamos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, governando a minha vida. Então não é a minha vontade, não é a minha palavra, não é eu acho, eu penso, deveria ser assim. Quando Jesus diz que o reino começa em nós, então o reino começa, e ele vai até o encontro com ele. Porque quando eles perguntam: Senhor, o reino, quando acontecerá? Ou seja, o governo de Deus, quando será estabelecido? Quando que Deus vai de fato governar as coisas? Porque pense num mundinho chato, cheio de injustiça, cheio de mentiras, um mundo cheio de perversidade, Roma dominando sobre os judeus. Quando então virá o governo de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus? Um Deus que determina a sua vontade sobre nós. Quando isso vai acontecer, Senhor? Então Jesus disse: olha, o reino não virá dessa forma. Não será visível. Não é de coisas, não é de gente, não é de possuir, não é de ter, não é de alguém mandando em alguém. É sobre deixar que Deus governe. E como Jesus é a figura do reino, ele é o reino, por isso que a palavra, quando ele diz o reino está dentro de vocês, Jesus está dizendo a palavra do grego entos. O reino está entre vós, o reino está em vós, o reino está no meio de vós, o reino está dominando vocês,
E é um dominar de dentro para fora, é um reino espiritual. Não é um reino visível, é um reino espiritual. É um reino que governa você, não impondo de dentro para fora, mas é um reino que move você, aliás, de fora para dentro. É um reino que move você de dentro para fora. Não é um governo que manda em você de fora para dentro. É uma vontade de servir a Deus de dentro para fora. Então Jesus pega esse texto, Jesus responde isso, e o verso 22 diz que a seguir, ele vira-se para os discípulos, e diz: olha, virá um tempo em que vocês vão de fato ver o Filho do Homem, mas não vão conseguir vê-lo, até que virá um outro momento em que ele virá. Então Jesus diz que haverá duas fases: a fase de um reino invisível e a fase de um reino visível. Jesus diz que haverá um momento em que as pessoas serão convidadas a servir a esse reino. Algumas vão aceitar, outras não vão aceitar. E aí ele chega em Lucas 18. E em Lucas 18, ele traz duas parábolas. Ele traz parábolas, né, que é aquelas histórias que ele usa para fazer comparação. Parábola. Todo mundo sabe que Jesus falava por parábola, que significa histórias que ele usa para fazer comparação. Você ouve a história e fala assim: aonde eu estou dentro da história? É mais ou menos isso. E as duas parábolas que Jesus conta é a parábola do juiz iníquo e a parábola do fariseu e do publicano. Na parábola do juiz iníquo, Jesus conta uma história e ele já diz o sentido da parábola. Ele diz: havia uma mulher viúva que batia na porta do juiz, que ela queria que ele lhe fizesse justiça. E Jesus diz que essa história é sobre o dever de orar e não desistir. Se manter firme, fiel, convicto, incessante, confiante, que a grande hora da justiça virá. Que hora da justiça é essa? Que Jesus vai dizer, que parece até demorar, só que ele virá, essa justiça virá. E quando ele vier, será que ele vai encontrar pessoas na terra com fé? Então ele diz: você não pode desistir. Você tem que viver o reino invisível aqui, cheio de convicção, porque o reino visível virá. E quando vir, quem viveu o reino invisível, a vontade de Deus governando você, poderá desfrutar da segunda fase do reino, que é o reino visível. Por isso que ele vai, no capítulo 17, ele vai dizer que há dois tipos de comportamentos. E quando o reino visível for ser estabelecido, ele vai dizer assim: haverá dois no campo. Lembra dessa passagem? Um será tomado, o outro será deixado. Será como nos dias de Noé. Noé estava trabalhando ali porque ele acreditava naquilo. O reino invisível governava ele. E ele estava lá trabalhando, até que veio o grande dilúvio e aqueles ficaram do lado de fora da arca. Como nos dias de Noé. Noé acreditou e por isso o anjo tirou ele de Sodoma e de Gomorra. E aqueles que ficaram foram destruídos pelo enxofre e pelo fogo. Então Jesus mostra que há dois comportamentos. E por isso que ele usa a viúva, a parábola da viúva. Ele diz: você não pode sair da porta, você não pode desistir, você não pode perder a fé. Ainda que você pense que vai demorar, não vai demorar. O reino visível virá, mas para o reino visível poder vir, é necessário que o reino invisível esteja dentro de você. É necessário que o reino da vontade de Deus, desse encontro de você e ele, dessa nova criatura, aconteça em você. Porque o reino começa aqui dentro.
Então, como ele está falando de comportamento, ele vai fechar o discurso. Ele vai fechar o discurso sobre viver o reino, ser reino, estar inserido no reino, como fazer parte da vontade de Deus, deixar Deus governar você, deixar que a vontade dEle fale com você, fazer com que você viva para Ele, para a vontade dEle. Então ele conta a parábola do fariseu e do publicano. Lucas, capítulo de número 18, verso de número 9. Propôs também esta parábola, 18, 9. Propôs também esta parábola. A alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Versículo 10. Aqui começa a parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou 12º de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. 2 personagens, o fariseu e o publicano. O fariseu era um grupo de religiosos. Na época de Jesus, tinha mais de 6.000 só em Jerusalém. Eles amavam os ritos, a tradição, eram rigorosos na lei. A Bíblia vai dizer que eles buscavam para si reconhecimento e mérito. Eles gostavam de aplausos. Só que eles viviam dentro de um sistema que os moldou desta forma. Eu não posso acreditar que alguém começava a estudar a lei porque havia uma proposta dele ser avarento, orgulhoso, vaidoso, presunçoso. Eu não acredito que alguém dizia assim: quero me tornar fariseu para ser uma pessoa religiosamente má. Ou se todos esses 6.000 fariseus da época, ditos pela história, eram de fato tão perversos. Nicodemos era fariseu. Então, se a gente parar para olhar, é que esse sentimento de autojustiça, de auto-orgulho, de uma santidade impecável, ela nasce dentro do próprio sistema. Ela não é uma coisa programada. Você não se torna crente, e depois que você se torna crente, aceita Jesus como Senhor e Salvador, você perde o sentido pela qual um dia você levantou a mão, e você se torna uma pessoa vaidosa, orgulhosa, maledicente, uma pessoa que está na igreja, mas não está no reino. Isso não é uma coisa programada. Isso é uma coisa que o sistema faz. E como que o sistema faz? Por causa da natureza humana. Porque é lá fora, na natureza humana do homem, que nós somos avarentos, que nós somos vaidosos, que nós somos presunçosos, que nós somos infiéis. Nós somos pecadores.
E se nós não deixamos que o governo de Deus venha sobre nós, a natureza humana se sobressai. E usamos a própria natureza humana para poder, através de um sistema religioso, dominar pessoas. E somos vaidosos, orgulhosos, santos mais que outros, melhores que outros, mais perfeitos que outros, mais corretos que outros. E conseguimos enxergar o pecado de todos, menos o nosso. Isso porque nos achamos bons e competentes. Mas tudo que nós queremos é aplausos. É que o orgulho humano se sobressaia. É o pecado que está reinando e não o reino. E não a vontade. E não a soberania. E não Cristo. Então não é apenas você estar dentro do sistema. É mais do que isso. É não deixar que o sistema faça com que a natureza humana seja maior do que a vontade de Deus. Então Jesus vai citar o fariseu, que era alguém que lia a Bíblia todos os dias, jejuava todos os dias, 2 vezes por semana, fazia suas orações 5 vezes ao dia, fazia as oblações, que eram os ritos de purificação, de lavagem. Suas vestes eram impecáveis, o sistema religioso aflorava sobre eles. Jesus está ali, porque alguém pergunta: e a vontade de Deus? Jesus tem 2 tipos de comportamento. E depois de citar o fariseu, ele cita também o publicano. E quem era o publicano? Os fariseus eram considerados perfeitos e os publicanos não tinham nem a chance de ir para o céu. A palavra publicano significa funcionário público, porque eles eram funcionários de Roma. Eram judeus que trabalhavam para Roma, que dominava e reinava sobre os judeus, controlava o que eles deveriam plantar, pescar, como eles deveriam viver. Eles dominavam eles, governavam eles. Eles não eram livres. Era um sistema opressor. E esse sistema de Roma cobrava altíssimos impostos. As pessoas passavam necessidade porque tinham que pagar os impostos a Roma pela pseudo-segurança. E as pessoas, como não havia sistema para controlar compra e venda, havia os publicanos que ficavam nas aldeias olhando o que você comprava e vendia para recolher os impostos. Então, esses espias de Roma eram demonizados pela religião judaica e diziam que eles não tinham nem alma, por isso que eles não poderiam ir para o céu. Além disso, alguns ainda eram corruptos. Eles cobravam 15 e só repassavam 10 para Roma. Enriqueciam à custa dos seus próprios irmãos. De maneira tal que os publicanos eram tidos como os mais indignos entre os homens. Jesus então vai contar esta parábola desses 2 personagens. Os perfeitos e os imperfeitos. Os que estão ativos na religião farisaica e os que não podem nem entrar nela. Só que Jesus vai dizer, a partir do verso 10, a partir do verso 9, é a visão do autor. O autor, Lucas, vai dizer assim: propôs então uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos e desprezavam ou não desprezavam os outros, porque se consideravam justos demais, desprezavam os outros. Eles eram extraordinários aos seus próprios olhos. Estavam prontos para ir para o céu aos seus próprios olhos. Desprezavam os fracos, os necessitados,
porque eles eram arrogantes quanto à verdade. Então Jesus mostra os superiores e os inferiores. E o verso 10, que começa a parábola, começa assim: 2 homens subiram ao templo. Quando ele fala 2 homens, ele está falando da humanidade, de 2 comportamentos, de 2 modos padrão diante de Deus. Da mesma maneira que ele vai usar no verso do capítulo 17, 2 estão no campo, 2 modos, 2 comportamentos, 2 maneiras de enxergar Deus. Ambos subiram ao templo, ou seja, foram lá ao mesmo propósito, percorreram o mesmo caminho, foram ao mesmo lugar, participaram do mesmo culto, diante do mesmo Deus, e ouviram a mesma palavra, fizeram ambos uma oração, mas eram diferentes. Ambos foram subir para buscar a Deus. Há uma necessidade de Deus, independente de qual seja o comportamento ou qual seja a religião. Há uma necessidade de Deus na vida dos homens. E por isso que eles foram ao lugar onde Deus se revela, ao templo. Porque há um desejo de Deus. Mas a questão aqui é como que esses 2 comportamentos estão diante de Deus. Porque os 2 foram lá. Porque para Deus, todo mundo é igual. Nós somos diferentes, irmãos. Nós somos diferentes. As pessoas aqui são diferentes. Mas existem somente 2 formas de estarmos diante de Deus, apesar das nossas diferenças. Esta semana eu e a minha esposa foi tomar um café. Fomos tomar um café. 5 horas da tarde, ela precisava comprar um negócio numa loja e tal, tudo. A gente, vamos tomar um café, bora. A gente foi lá para comprar um negócio, para tomar um café. E encontramos uma irmã da nossa igreja. Uma irmã que a gente ama muito, ela. Encontramos, eu e Leonor, a gente encontrou a irmã, dei um abraço nela e tal. Não fiz festa, porque eu não faço festa, né? Ó, paz, irmã, tudo bem, tudo bom e tal. Mas eu gosto dela, só não fiz festa. E aí, falei ali, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Ela disse, pastor, tudo. Ela estava com uma amiga que frequenta a nossa igreja, mas não é da nossa igreja. E aí, a amiga estava assim, e aí ela na hora falou assim, pastor, eu estou lendo seu livro, que o livro é muito bom e tal, o devocional Chaves. Aí ela, muito bem. Aí eu também e tal, pastor, muito obrigado. Falou, pastor, ela nem é da nossa igreja. Eu digo, bom, mas de vez em quando eu vou lá. Ela disse, pastor, e aquele outro livro que tem lá na livraria, que foi esse aqui, o Batalha. Aí eu falei, é sobre isso. Expliquei para ela. Falei, olha, tem coisas na vida da gente que é assim, o pessoal fala sobre brechas e tal, tudo. Ela olhou e falou assim, nossa, o senhor, apesar de chato, é muito inteligente. Como? Ela falou assim, não, porque o senhor tem uma cara de chato, viu? Eu olhei para a pastora Leonor já tremeu assim, que a mulher sai logo em defesa, né? Mas a irmã saiu primeiro na defesa, falou, que é isso, menina? Falou, ele tem uma cara de um porre. Aí a menina falou, não, o pastor é uma bênção. Ela falou assim, mas o senhor é muito metido, não é não? Eu olhei para a irmã assim, falei, não. Aí a pastora saiu logo de defesa. Não, minha filha, o pastor é uma bênção. Aí eu falei, não, irmã, é assim mesmo e tal, não se preocupe não e tal. E ela, tá bom ali, a gente se despediu. Aí eu falei, Leonor, você viu a imagem que as pessoas têm de mim? Uma imagem de chato, pedante, complicado. Aí Leonor, não ligue para isso não. Eu falei, não, eu não ligo não, porque eu sei que eu não sou. E eu sei, principalmente quando eu entro na presença de Deus. Sei que eu não sou. Sei que, às vezes é uma visão que a gente passa, a gente não é. A pastora Leonor falou assim, a pastora Leonor ainda para tentar dividir, porque a mulher toma logo à frente, né? Aí ela falou assim, você não conhece ele. Eu pensei, você, pastora Leonor, não, tá para essa mulher.
Você não conhece ele. Não, ele não é assim e tal, tudo. Porque ela começou a dizer agora um bocado de coisa. Jesus amado. Nós somos diferentes, irmãos. Nós não somos iguais. Talvez um dia vocês tenham um pastor aqui que seja um cara que conte piada, que brinque, que vá tomar café, que saia, né? Mas eu não sou assim. Mas eu sei que eu não sou mau, eu sei que eu não sou ruim, eu sei que eu amo as pessoas. Mas cada um da sua forma. Eu amo a igreja. Eu não sou nem merecedor de ser pastor dessa igreja tão abençoada. Mas cada um tem a sua maneira de ser. Só que a sua maneira de ser não tem a ver como que eu estou diante de Deus. É diferente. A questão não está no comportamento, a maneira que eu sou. A questão está como que eu estou diante de Deus. Como que o reino se estabelece. Como que o reino governa. Porque mesmo que eles eram diferentes, um fariseu dentro de um padrão, o outro publicano, indigno, mas ambos foram à presença de Deus. E como que diante de Deus eles tomaram a decisão? Diante da sociedade é uma coisa, mas e diante das situações da vida? No templo, ambos estão diante de um que quando olha, enxerga eles iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais sábio, ninguém é mais culto, ninguém é mais rico diante de Deus, ninguém pode, ninguém é mais inteligente. Quando Deus olha, Deus não enxerga o diploma na parede, muito menos o anel no dedo. Deus enxerga a pessoa que você é. É ali que Deus enxerga. E eles estão postos em pé diante de Deus. Os dois estão na mesma posição. O versículo 11, um está em pé diante de Deus. Versículo 13, o outro está em pé diante de Deus. A mesma posição. Então Deus enxerga todos iguais. Agora, como que eu me apresento diante dele? E o texto vai mostrar. Diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com o Senhor, ele está preocupado com ele. A oração dele não é para que Deus escute, é para que os outros vejam. Ele não está preocupado se Deus o está ouvindo, ele quer saber como que ele está orando. É uma autopromoção. É como alguém que está com um departamento na igreja, mas esse departamento é para a glória dele. Como, pastor? Porque ele quer saber o que as pessoas acham. Ele não quer saber se Deus está recebendo. Porque quando eu estou preocupado com o que eu faço, e não se o que eu faço Deus está recebendo, eu estou orando de mim para mim mesmo. Se o que eu faço agrada as pessoas, ou se ela agrada a Deus. Porque às vezes eu agrado as pessoas, mas não agrado a Deus. Mas em outros momentos, quando eu agrado a Deus, eu com certeza agrado as pessoas. Para quem eu estou fazendo? A oração é para quem? Orava o fariseu de si para si mesmo. Para quem é o serviço? Para quem é a minha entrega? Para quem é a minha devoção? Para quem é a minha oferta? Para quem é o meu dízimo? Para quem é o meu voluntariado? Para quem é o meu serviço? Para quem é a minha liderança? Para quem é o meu ministério? E o fariseu orava de si para si mesmo.
É uma autopromoção. Não era um testemunho que ele dava, era um espetáculo. Há uma diferença de testemunho e espetáculo. O testemunho é: tudo que eu faço aponta para ele. O espetáculo: tudo que eu faço aponta para mim. Não é porque eu sou bom. Não, porque, cara, você é bom. Não me importa. O que importa é que ele cresça e eu diminua. É uma conversa de intimidade com Deus. É para quem eu faço, irmãos. Não é sobre eu ter ou eu não ter. Porque quer provar alguém? Dê. Quer provar? Tire. Porque tem gente que é provado quando tem, e tem gente que é provado quando perde. Tem gente que se revela quando possui, e tem gente que se revela quando tiram. Tem gente que se revela quando é promovido, e tem gente que se revela quando é demitido. Quem você é? Para quem você faz? O fariseu fazia para ele mesmo. Porque quem governava o fariseu era o seu desejo de aparecer. Observe que a viúva, a primeira da parábola, do 18, que nós não lemos, mas ela batia na porta do juiz pedindo justiça. Faz-me justiça. O publicano batia na porta do Senhor, dizendo para ele: seja propício a mim, tenha misericórdia, manifeste a tua graça sobre mim, porque eu sou pecador. Quer dizer, ambos estavam pedindo. Um dizia: me dê justiça. O outro dizia: me dê graça, me dê misericórdia, me dê perdão. E o fariseu não pedia nada. Sou agradecido por não ser como este roubador, injusto, adúltero, como este publicano. Porque quem é governado pela sua vontade própria, ao invés de ser governado pela vontade de Deus, consegue enxergar o erro dos outros, mas não enxerga o seu. Quando você é bom o suficiente aos seus olhos, você consegue ver o erro de todo mundo. Você é melhor do que a Bíblia. Porque se a Bíblia diz: Ezequias, você é um pecador, você é uma pessoa que precisa melhorar, você falha com a sua esposa, você falha com seus filhos, você falha com a sua mãe, você falha com o seu irmão, você falha com a minha igreja, você falha com você mesmo. E eu digo: Senhor, eu preciso melhorar. A Bíblia está falando isso para mim. Eu preciso melhorar. Agora, quando o camarada diz: olha o erro dele, olha o erro dela, ele é assim, porque ela é assim, porque fulano é assim, porque Beltrano é assim, porque ele agiu assim, porque ela agiu assim, porque ele fez dessa forma. Ele está sendo melhor do que a palavra, porque a palavra não diz para que eu olhe o outro, a palavra diz: olhe para você mesmo, e veja se há alguma coisa em você, e ore a Deus dizendo: Senhor, olha o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, retira de mim, e leva-me ao caminho da justiça. É sobre eu me consertar. É sobre Deus me governar. Enquanto o fariseu está dizendo: eu não preciso de nada, eu jejum 2 vezes por semana, 2 vezes por semana eu jejum. A lei só mandava uma, ou seja, ele era melhor do que a lei. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. A lei diz que o dízimo era só sobre a renda, sobre o lucro. O fariseu era melhor do que a Bíblia. O fariseu é gente que não aceita correção. É gente que não aceita, que não é submisso. Gente que não aceita mudança. Gente que se acha melhor. Gente que se considera certo
E todos estão errados. E no final ainda diz, é porque eu sou assim mesmo. Mas não é sobre ser assim mesmo. É sobre Deus governar quem você é. É sobre Deus reger você. Aí vem o publicano e ora assim, em pé. Diz a Bíblia que ele está longe. O texto diz, estando em pé longe, longe dos holofotes, longe do palco, longe da plateia, longe dos aplausos, ele está longe. Então ele baixa a cabeça e ele olha para baixo. O texto diz que ele está se sentindo indigno. E na medida em que ele se sente pequeno, Deus cresce. Na medida em que ele se sente nada, Deus é enaltecido. Na medida em que ele se sente que ele precisa, Deus aparece. Na medida em que ele reconhece quem ele é, Deus é honrado. Porque quando ele diz que ele é pecador, ele sabe que Deus é salvador. E ele batia no peito. E bater no peito, diz o texto, verso 13, é sinal de arrependimento. Ele está arrependido. Ele diz, eu admito que eu preciso. Eu admito. E ele bate no peito. E a ideia de bater no peito é sentir dor. O pecado tem que doer. Os meus erros têm que doer. Eu voltei para Jesus fazem 27 anos. Eu sei que eu já fui perdoado. Mas às vezes eu ainda me sento lá no meu cantinho de oração, que é onde eu passo a maior parte da minha vida. Minha vida está se passando eu sentado naquela cadeira. Percebi isso essa semana, digo, as horas estão indo eu sentado aqui. E muitas vezes eu ainda sinto a dor dos meus erros de 27 anos atrás. Porque hoje, consciente do que é certo e errado, eu penso, meu Deus, como eu fiz aquilo? Como eu errei daquele jeito? Como eu traí daquela forma? Eu ainda sinto a dor. E se o pecado não dói, é porque o reino não governa. E ele batia no peito, dizia, eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei com pessoas. Eu sei que eu errei com a família. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei com os meus amigos. Eu sei que eu errei com meu pai. Eu sei que eu errei com a minha mãe. E aquilo dói. Há um perdão. Porque mesmo que haja um perdão, não há um esquecimento. E ele batia no peito. E ele dizia, eu preciso que a tua graça venha sobre mim, seja propício. É a ideia, o propício é a mesma palavra utilizada para a tampa, que é a do propiciatório, da arca. Derrame a sua graça, manifeste o seu amor, venha sobre a tua misericórdia. Eu preciso sentir a tua presença. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do perdão. Eu preciso da graça. Me ajude. Quando ambos começam a orar, ambos dizem, ó Deus, tanto o fariseu como o publicano, ó Deus, a liturgia é a mesma, mas os corações são diferentes.
O publicano começa assim: oh Deus. O fariseu começa assim: oh Deus. Ambos começam da mesma forma. Jesus fez questão de citar a oração dos dois, tendo o mesmo princípio, porque Jesus está dizendo, a liturgia é a mesma. Mas o coração é diferente. Enquanto um diz, eu não preciso que o Senhor governe, eu sou bom o suficiente. Eu não preciso que o Senhor reine, eu sou bom o suficiente. O outro está dizendo, eu sou publicano, tenho grana, sou rico, mas eu não tenho o Senhor. Governe sobre a minha vida, porque tudo que eu preciso é do Senhor. É do Senhor que eu preciso. E quando eu admito que eu preciso do Senhor, eu sei quem Ele é. Eu reconheço a sua soberania. Eu reconheço o Deus que Ele é, que governa a minha vida, que governa a minha vontade. Quantas coisas eu quero fazer, mas eu não posso. Quantas coisas eu acho que tem que ser do meu jeito, mas não é. Quantas coisas. A Bíblia vai contar a história de dois reis, Saul e Davi. Ambos reinaram 40 anos. Ambos consagrados por Samuel. Ambos reinaram sobre as tribos de Israel. Ambos vieram de casas humildes. Ambos eram homens que cuidavam de animais. Ambos foram guerreiros. Mas Saul, quando sentiu o gosto da coroa, deixou de ser governado por Deus e passou a querer governar-se. E fez uma imagem, quando teve uma das suas vitórias, ele fez um memorial a ele mesmo. E quando Samuel viu que ele estava errado, ele disse, não importa se eu estou errado, o que importa é o que as pessoas acham de mim. Eu preciso da opinião dos outros. Então vem comigo e me abençoa. Vem comigo para orar, honrar a Deus comigo, me abençoa, para que os outros continuem achando que Deus ainda está comigo. Mas Davi também pecou. E não existe pecados diferentes, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Samuel ungiu os dois, orientou os dois. A diferença é que Saul passou a ele mesmo governar o seu coração. Quando Davi pecou, que Natã foi à casa dele e disse, tu és este homem que pecastes contra Deus. Davi se prostra diante do profeta e diz que Deus me tire tudo. Não importa o trono, não importa a coroa, não importa o palácio. Tudo que eu não quero perder é a presença do Senhor. É a sua presença. É senti-lo. É amá-lo. E ele escreve o Salmo 51. E ele diz no Salmo 51, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim a tua vontade. A coroa não importa. O que importa é o teu governo sobre mim. O que importa é a tua presença em mim. O que importa é aqueles dias em que eu entro na tua presença e sinto-a. E posso te louvar. E posso te adorar. E posso sentir a presença tua habitar dentro daquele ambiente, daquela biblioteca, daquele quarto, daquele lugar, daquela casa. É a tua presença que governa. Não é sobre posição, não é sobre status,
não é sobre liderança, não é sobre governo, é sobre tudo que eu faço ser para o Senhor. Cada espada, cada lança, cada escudo que eu embacei, toda ela está voltada para o Senhor. Não é sobre ser bom para os outros, não é sobre ser simpático, não é sobre ser agradável, não é sobre o que as pessoas acham de mim, é sobre o que Deus pensa de mim, sobre o que Ele enxerga em mim, sobre o que Ele acredita em mim, sobre o que Ele governa sobre mim. Por isso que o publicano está lá de frente, mas ele está de cabeça baixa, está em pé também, mesma liturgia, mas ele diz: eu preciso do Senhor. E ele demonstra um arrependimento verdadeiro. Ele entende que as suas práticas lhe afastam de Deus. Eu sou pecador, as minhas práticas me afastam do Senhor, eu sei disso. Não precisa escrever um livro e me entregar, não precisa gravar um filme para que eu veja. Eu sei que as minhas práticas de pecador me afastam do Senhor, eu sei. Mas tudo que eu te peço, ser propício, ou seja, esconda o seu rosto dos meus pecados e manifeste sobre mim a tua graça. Derrame sobre mim o teu perdão. Eu não quero eu não quero cometer os mesmos erros do passado. Eu não quero agir como eu agi. Eu não quero ser como eu fui. Isso é a palavra ser propício, que é o pedido dele. Ser propício. Cobre o meu pecado, esconde a minha vergonha. Eu estou cheio de vergonha, então esconde ela. Esconde a minha vergonha e manifesta a tua graça. Derrama o teu amor, vem sobre a minha vida. Jesus então encerra dizendo o seguinte, versículo de número 14: digo-vos que este desceu porque o templo fica em cima, então eles descem. Quando ele usa a expressão desceu, quem estava ali quer dizer, ele entendeu que ele saiu do culto. Digo-vos que este porque Jesus acabou de falar do publicano, desceu, saiu do culto, justificado, diga justificado, mais uma vez justificado. Justificado é uma palavra do grego chamado dikaio, tornado justo, declarado inocente, perdoado, liberto, livre. As pessoas que cometiam crimes iam diante do juiz e eram absolvidas. Elas eram absolvidas porque tinham cometido crime. Como se elas fossem colocadas de volta à sociedade de tornozeleira eletrônica. Estavam lá com a tornozeleira, ou seja, com a justiça monitorando. Só que aqui é uma outra condição. Ele vai diante do juiz e o crime que ele comete não lhe é imputado, é rasgado. Ele não é liberto com o crime dele.
é como se ele nunca tivesse cometido o crime. Então ele é dicaio, ele é reintroduzido à sociedade, reintroduzido ao convívio, livre, sem nenhuma consequência do seu passado. Jesus está dizendo: este homem, cujo coração diante de Deus, soube quem Deus era, e sabia quem Ele era, e sabia que tudo o que ele precisa é que Deus governe ele, foi introduzido de volta ao reino. Ele vai para o reino invisível, para esperar o reino visível, porque ele sabe quem ele é, e sabe quem Deus é. Jesus está dizendo a coisa mais importante para você que está me perguntando: Senhor, quando virá o reino? E Jesus responde: vai depender de como você se comportará diante de Deus. Senhor, quando virá o reino? Jesus vai dizer: primeiro, quero que você entenda que o reino é o governo de Deus sobre a sua vida. É Deus governando você. Quando Deus governa você, o reino acontece. Porque o reino não é sobre coisas que estão do lado de fora. É a vontade de Deus dentro de você. O reino é quando Deus te governa. E por isso ele diz: os exaltados serão humilhados. Aqueles que se acham não alcançarão o reino. Aqueles que é desse jeito mesmo, eu penso assim, é dessa maneira, não alcançarão o reino. Mas aqueles que se prostram diante do Senhor, estes sim, estes serão elevados. O reino é deixar Deus governar você. Não é sobre a sua perfeição. Não é sobre os seus talentos. É sobre a vontade de Deus. O que é que Deus quer para a minha vida? O que é que Deus quer para Ezequias? É sobre isso. O que é que Deus quer para Wellington? Para Jonatas? O que é que Deus quer para você? Isso é o reino. Sabe quantas vezes eu já não tive vontade de falar coisas e partir para cima e dizer um monte de coisas, e o Espírito Santo dizer: ops, não. Eu digo assim: mas ele merece ouvir, Deus. E o Espírito Santo: quem decide aqui sou eu. Mas eu quero pular no pescoço dele. Essa é a sua vontade. A minha, eu quero que você estenda a mão para ajudá-lo a se levantar. Porque Deus trabalha pelo contrário. Deus está sempre trabalhando pelo contrário. O Espírito de Deus está aqui sobre nós esta noite. E está dizendo: eu quero agir na sua casa. É você que não deixa. Eu quero agir na sua vida, mas é você que não abre a porta. Eu quero abrir sobre, sabe, é porque eu quero que as coisas sejam dessa forma e dessa forma, mas as coisas não são do jeito que você quer.
As coisas são como Deus governa que seja. Semana passada, eu sentado na minha cadeira de oração, tenho dificuldade de ficar muito tempo de joelho, e eu sentado na minha cadeira de oração, eu estava com muita raiva. Muita raiva. Tem um endemoniado lá perto de casa agora, que está resolvendo, de vez em quando ele enche a cara e bota Raul Seixas. E eu acho que ele está muito maluco, beleza, e aí Raul vai junto. E eu falei, eu não quero ficar velho aqui. Porque eu descobri de fato, realmente, que eu estou envelhecendo. Quer saber por quê? Não tenho mais paciência com nada. Com nada. Mais nada. Não, e aí, quando eu estava assim, aí eu falei, Leonor, eu realmente, hoje eu reconheço que eu estou velho. Aí ela virou assim, ainda bem que você está me entendendo. Paciência zero. Eu estou com menopausa de um lado, andropausa do outro. Testosterona já foi embora há muito tempo. Falei, admito, estou velho. Acabou a paciência. E eu estou orando. E eu dizendo, Deus, eu não aguento mais. Eu comecei a lamentar algumas coisas que eu poderia ter feito lá atrás. Eu disse, se aquele convite de pregar, de pastorear uma igreja na América há 10 anos atrás fosse hoje, por que 10 anos atrás eu não disse sim? O Espírito Santo fala isso, porque a nuvem não andou. E você ainda está bem, porque você está debaixo da minha vontade. Não é sobre o que você quer, é sobre o que eu quero. A minha vontade é uma coisa, a vontade dele é outra. É deixar que o reino governe. E quando o reino governa, os filhos são uma bênção, a casa é uma bênção, a família é uma bênção. Porque todas as vezes que eu tomo as minhas decisões, coisa boa não acontece. Mas quando eu deixo que Ele governe, quando eu deixo que Ele reine, quando eu deixo que Ele fale, quando eu deixo que Ele aja, quando eu deixo que Ele opere, Ele é introduzido de volta no reino. Ele é justificado. Por isso que Ele está dizendo, Jesus está dizendo, aquele homem que disse, eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem tu és. Jesus disse, esse é quem está introduzido no reino. Quem deixa Deus governar, quem deixa Deus agir, quem deixa Deus falar, quem deixa Deus manifestar-se. Não é sua opinião, é a vontade dele revelada. Fique de pé.